Olá, tudo bem com você? Hoje nós damos continuidade ao nosso estudo, né? E desde sábado nós estamos percebendo que não é possível permanecer em uma posição neutra. E dessa forma todos precisam tomar uma decisão. Se aceitam a perspectiva bíblica ou se fazem o contrário. Que está aí no caso seria a perspectiva da inexistência de Deus, e a perspectiva bíblica ensina que fomos criados por um Deus. Então existe uma intervenção sobrenatural, que o arco-íris também tem uma intervenção tanto natural quanto sobrenatural, e a perspectiva da inexistência de Deus é uma perspectiva mais natural, onde Deus não existe, e que o arco-íris é apenas um fenômeno natural. Se Deus nos criou, então nós possuímos um valor relacionado ao fato de que nós somos fruto do planejamento de um ser superior, do ideal, e também o valor que existe agregado a isso, né? De que nós somos criaturas que vieram à existência para um propósito. Agora, se nós surgimos apenas naturalmente, quer dizer que não existe um planejamento para a nossa existência, então nós estamos vivos apenas por acaso. Então continuamos hoje, né? E nós precisamos conversar um pouquinho hoje, porque botando aqui então o ponto de vista bíblico, a cosmovisão bíblica, né? A respeito de Deus como Criador. Essa é a base. Sem essa compreensão aí, nós não temos nem como começar, que afinal de contas, esse é o primeiro panorama que temos na Bíblia a respeito dele. Agora, nós precisamos perceber que, após a criação, né, o pecado arruinou tudo. Então, nós precisamos enxergar a Jesus não somente como Criador. Então, nós temos pela palavra de Deus que Jesus foi o agente da criação, mas ele também veio como nosso Redentor. E sabe, muitas pessoas acreditam que Jesus era apenas um ser humano, um profeta, um mestre lá que veio e tal, e que hoje, inclusive, não está vivo. Nós cremos pela Bíblia que ele está vivo, ele está no céu, que ele intercede por nós. Mas não só isso, que ele também é o próprio Deus. João capítulo 1, que é o texto que nós estamos considerando para o nosso estudo de hoje, ele ensina justamente isso. Então, existem pessoas, inclusive em meio adventista, que acreditam que Jesus ele era ser humano, mas essa humanidade que ele tinha era apenas um disfarce. Mesmo tendo vindo como um ser humano, né, mas depois que ele voltou ao céu, ele é como se tivesse descartado essa humanidade, se livrado dela, e agora ele é só Deus. Sabe, essas compreensões sobre Jesus estão completamente distorcidas. Tanto a compreensão de que ele estava disfarçado como ser humano, como também a compreensão de que ele se livrou da carcaça do corpo humano. Quero dizer para você que essas duas compreensões, bem como quaisquer outras semelhantes a elas, estão não só completamente equivocadas, mas se fosse assim, nós não teríamos esperança nenhuma. Porque ele precisava ressuscitar. E se ele não ascendesse ao céu, não voltasse ao céu, em outras palavras, como ser humano também, nós não teríamos a nossa esperança de ressurreição. Então, precisava que ele mantivesse unido a si tanto a divindade quanto a humanidade. Como ele faz isso, mantém duas naturezas unidas, isso não é o mais importante, sabe? O mais importante é que elas estão unidas, que elas permaneçam unidas para sempre.
É nisso que está baseado, então, a nossa redenção. Então, de acordo com João capítulo 1, nós não podemos entender que Jesus foi o primeiro ser criado. Afinal de contas, se ele foi o primeiro a ser criado, então ele é uma criatura como nós. Então já não satisfaz mais os critérios necessários para que ele seja o nosso Redentor. Né? Então, para o sacrifício ser eficaz, ninguém menor do que Deus serviria. Os anjos se ofereceram, de acordo com Ellen White, em Patriarcas e Profetas, mas eles são criados. Nenhum deles, nem todos juntos, escreveu ela, seria um sacrifício suficiente. Então, dessa maneira, nós podemos perceber que ele, sendo Deus verdadeiro, ele é o nosso substituto, mas não um substituto igual a nós. É um substituto sendo Deus, o único que satisfaz, então, os requisitos da lei. Então, dessa forma, segundo a lição de hoje, nós enxergamos a Jesus como nosso Redentor, como sendo Deus. E sendo igual a Deus, ele veio para morrer por nós. E por isso ele satisfaz aí os critérios necessários. Ninguém menor do que Deus poderia ser o Redentor, assim como o Criador. Que Deus abençoe você e amanhã nós estaremos continuando o estudo da lição. Eu espero você, um forte abraço.